Bom, eu tinha que falar algumas coisinhas. Obrigada por compartilhar, Mariana. Obrigada. Tinha que falar algumas coisinhas, vamos ver. Uma delas hoje, eu acredito que se a Bratis já não divulgou, ela vai divulgar os workshops pré-congresso, que vai ter na quinta e na sexta-feira pré-congresso. Então, o congresso da Bratis é no sábado e no domingo, mas na sexta e na quinta terão algumas oficinas. Oi, Sabrina. Então, bom, caso vocês ainda não tenham visto, fiquem ligados na página da Bratis. Assim que eles divulgarem, eu também vou divulgar nas minhas redes. Mas enfim, o ponto que eu quero é, além de outras oficinas, tem uma de português. Então, quem for no congresso, quiser dar uma olhadinha, ou mesmo quem não vai no congresso, Neuzinha, boa tarde. Mesmo quem não vai no congresso, mas mora no Rio ou vai estar no Rio e queira participar, é vendido à parte. É com a Cláudia Mello. Eu não sei, Sabrina. Sinceramente, eu não tenho a mínima ideia de como seja. Não tenho como falar mesmo. Mas tem. Então, caso vocês tenham interesse, eu não sei o valor certo, mas é vendido à parte, tá? Do congresso. É pago à parte. Eu acho que eu tinha outro recado para dar, mas agora eu não me lembro. Se eu me lembrar, eu falo posteriormente, então, mais pra frente na transmissão. Todas as transmissões que a gente teve até agora, até a da semana passada, já estão lá no canal do YouTube. Então, deem uma olhadinha. Caso vocês tenham perdido alguma transmissão, inclusive a da semana passada foi a transmissão que a gente começou a ver numerais, tá? Que é o tópico que a gente vai continuar hoje. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. A Adri tá vendo, mas a conexão tá péssima, fica cortando direto. Ah, que pena, Adri. Bom, é isso. E em breve também teremos novidades de oficina de tradução. Eu falarei sobre isso posteriormente quando a gente tiver uma confirmação, mas para o segundo semestre, tá? Então fiquem ligados. Bom, é isso então, vamos continuar falando sobre numerais. Na semana passada eu comecei a falar online, vai ser online. Na semana passada eu comecei a falar sobre numerais, foi realmente mais uma introdução, né? Legal, você gostou da novidade, né, Sabrina? Foi uma leve introdução. Aí hoje eu vou falar sobre tópicos mais específicos, assim, casos em que se usam um ou outro, porque o que eu disse é que nos numerais há 4 tipos de numerais. De vez em quando eu tô olhando pro lado errado da câmera, porque eu tô acostumada a olhar para cima do lado esquerdo, agora tá para baixo do lado esquerdo. Numerais cardinais, que são os números normais 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim. Os ordinais, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, etc. Multiplicativos, o duplo, o triplo, o quádruplo. E fracionários, 1/3, metade, 5/8, etc. Então, esses são os 4 tipos de numerais que temos, segundo a gramática. Quando a gente vai escrever dias, datas, né? É para usar os números cardinais, 1, 2, 3, 4, exceto o primeiro. O primeiro dia é sempre como primeiro mesmo. Então a gente diz, olá Ana, bem-vinda. A gente diz 1º de janeiro e não 1 de janeiro. Isso é muito importante, tá, gente? Porque muita gente não sabe disso. Eu, inclusive, recentemente, não recentemente, mas eu aprendi essa regra bem depois. Então,
deve ser colocado o símbolo de primeiro mesmo, certo? O número 1, cardinal, mas com o símbolo do número ordinal de primeiro, ok? Nos demais, é 2 de janeiro, 3 de janeiro, etc. Normal. Mas no primeiro deve-se usar a abreviação de primeiro, ok? Então, aí número ordinal no dia 1º de janeiro, fevereiro, março, 2 em diante é normal. Para enumeração de páginas, folhas de livro, casa, apartamento, número de quarto, número de hotel, quarto de hotel, cabine de navio, poltrona, emite-se a palavra número. Então, é o item mais um número diretamente e usando números cardinais. Página 3, casa 31, apartamento 51, não é apartamento número 51. Então, todos esses casos, página ou folha de livro, número de casa, de apartamento, de quarto de hotel, de cabine de navio e de poltronas, emite-se a palavra número. Usa-se o item mais o número direto, o número cardinal. Aí os multiplicativos que eu disse que é uma das categorias de numerais, né? Que é o dobro, o duplo, triplo, que são os usos correntes. A partir triplo, a partir do quádruplo, né, não se usa muito no uso comum, assim, não é muito comumente usado. Aí é mais na língua erudita. Então, aí a partir desse se usa 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes o número e a palavra vezes, tá? Então, dobro ou duplo, triplo, usa-se os multiplicativos mesmo, com uma palavra só. A partir do quádruplo, a linguagem mais comum é que se use o termo vezes. Então, 4 vezes, em vez de quádruplo e quíntuplo, etc. 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. É lógico que isso vai depender do contexto também, né? Se o contexto ficar estranho ou não ficar muito natural, muito fluido, então aí você usa quádruplo, quíntuplo. Caso contrário, 4 vezes, 5 vezes. Mas aí depende do contexto. Se vocês encontrarem algum contexto em que vocês tenham dúvidas, me mandem, tá? Que daí a gente pode discutir e tirar a dúvida. Os números cardinais, por sua vez, são divididos em 2 categorias, subcategorias no caso, né? Algarismos arábicos, que são os números normais 1, 2, 3, 4, 5, etc. E os algarismos romanos, que são o que antigamente a gente usava para denominar século, que são aqueles, as letras em maiúscula, né? Então, por exemplo, o I em maiúscula é o primeiro, 2I em maiúsculas é segundo, 3I em maiúsculas é terceiro e assim por diante. Esses são algarismos romanos. Lembrando que o uso de algarismos romanos para denominar século era usado antigamente. Hoje em dia, a prática moderna é usar os algarismos arábicos normais. Então, é século 1, o número mesmo 1. Século 2, o número 2. Em algarismo arábico não romano, ok? Gente, se eu estiver indo muito rápido, me falem. Ou se vocês tiverem dúvida com algum tópico também. Bom, essas orientações da aula passada e da transmissão passada e até agora foram com base então na gramática do Segala e do Cunha e Sintra. Agora eu vou entrar no Bechara, tá? Segundo Bechara, ele diz que alguns autores também consideram a porcentagem como uma classe de numerais, tá? Mas isso não é especificado no Segala e nem no Cunha e Sintra. Só o Bechara que menciona. Mas isso também é para fins
formais, assim, né, de denominação mesmo. Isso não é tão importante. Agora, algo que é importante. Quando a gente for usar os números, então, for escrever os números cardinais, 1, 2, 3, número mesmo, né? A partir do 1000, usa-se ponto, gente. O que a gente precisa tomar cuidado na tradução é que a gente pode acabar sendo influenciado pelo original, principalmente quando o original for... Bom, principalmente não, né? Mas no meu caso, que traduzo bastante do inglês, eu já vi várias coisas diferentes. Eu vi números maiores que 1000, por exemplo, com vírgula, que é o certo, né? O gramaticalmente certo do inglês. É vírgula em vez de ponto para divisão do milhar. Além de a gente trocar, então, que a gente já sabe, ou deveria saber, a vírgula por ponto no milhar, o que também pode acontecer é o inglês, às vezes, não trazer nenhum tipo de pontuação, nenhum ponto na divisão de milhar. Então, o 1000 é simplesmente 1000, por exemplo, sem nenhum ponto. E muitas vezes as pessoas passam isso para tradução igualzinho ao source. Isso está errado, a gente tem que usar o ponto. A única exceção é anos, para designar anos. Então, o ano de 2016 não tem ponto, ano de 1999 não tem ponto. Anos não se usa ponto. Todos os outros números acima de 1000 usa-se ponto, tá? A não ser o que a gente sempre repete, que o cliente expresse preferência por alguma outra forma. Aí o nosso trabalho é realmente orientá-lo, né? Olha, segundo a gramática, o correto é usar ponto. Aí você fala, não, eu quero dessa forma. Aí não tem como a gente argumentar, né? É o mesmo caso do primeiro para datas, por exemplo. Eu tô fazendo um trabalho de tradução do inglês para o português e apareceu, por exemplo, 1º de julho. Na verdade é para uma colega tradutora, e aí eu falei para ela, viu, olha, eu vi que na memória tem uma ocorrência de 1 de julho, mas o certo é, como ela sabe também, né, mas eu só consultei, o certo é 1º de julho, né. O que aconteceu, foi a preferência do cliente, então, eu falei com o cliente, falei que o certo é 1º de julho, mas ele disse que não quer, que quer que tire. Paciência. Então, mas o cliente ficou pelo menos sabendo que o certo é 1º de julho e ele que teve a preferência por deixar o 1 de julho. Então, a gente faz o nosso papel de orientar o que é o certo de acordo com a gramática, mas muitas vezes eles podem dizer que eles têm a preferência por não usar a gramática. E daí já foge do nosso controle, tá bom? Mas caso contrário, a gente segue sempre o que rege a gramática. Agora, algo que eu achei um pouco controverso, por assim dizer, é que o Bechara, ele diz que não é para usar 0 antes de número inteiro. Principalmente não, inclusive em datas. Então, por exemplo, estamos no dia 18/4 de 2016. Se a gente for usar o formato de data, né, 18/4/2016, seria o certo de acordo com ele, e não 18/04/2016. 6/2/84, 6/2/1984, e não 06/02/1984. Segundo Bechara, é para ser emitido esse 0. Mas nesse caso eu não acredito que seja o caso. As duas formas são usadas amplamente. Então é um daqueles casos em que o uso corrente acaba tendo que ser mais levado em consideração do que a própria gramática, porque não acaba sendo um erro mesmo de gramática, já que é amplamente usado. Por exemplo, a data no computador. Se você tem um computador Windows, a data vai aparecer ali embaixo, 18/04 e não 4, certo?
Então, aí vale a forma que de repente você prefira ou que o cliente mesmo possa definir como correta. Mas o que é mais importante, que vale ressaltar, que eu já vivo dizendo também, é que a homogeneidade deve ser mantida. Então, se o cliente não especificar uma forma de preferência, e você tiver uma forma de preferência, vamos supor que a sua forma de preferência seja especificar todos os números. Então, na data de hoje, de 18/04/2016. Então, que você mantenha essa mesma formação, né, essa mesma estrutura em todas as datas que ocorrer no texto. Não, o que você não pode fazer é, de repente, numa data você colocar dessa forma, em outra data você emitir o 0 antes do número inteiro, antes do número, né, antes de um mês, até o mês 9, né, ou o número até o número 9, por exemplo. Então, uma data você coloca 18/04/2016, depois lá, posteriormente, mais pra frente do texto, você coloca 18/4/2016. Isso não pode acontecer, tá? Se você for seguir o legal seria que você mesmo nós mesmos tivéssemos o nosso próprio estilo. Então, o que acontece na maioria das vezes, né? Então, a gente tem o nosso próprio estilo ou preferência, que a preferência acaba virando em estilo. E aí você segue esse estilo em todas as suas traduções, se o cliente não tiver o estilo dele, ok? Só fazendo mais um parênteses, então, sobre datas. As datas, as formas que podem ser escritas então, dessas duas formas, omitindo o 0 antes do mês ou do dia, ou com o 0 antes do mês e do dia. E o ano também pode ser 2016 ou só 16, tá? Esse com barras. E aí você tem a data inteira descritiva, né? 18 de abril de 2016. Nesse caso, não se usa de 16, aí é de 2016, o ano inteiro mesmo. Sim, ocorrências de... Essas são as formas mais usadas. Mas há outras ocorrências, por exemplo, em vez de barra, com ponto. Mas eu sugiro que isso não seja usado no português, tá? Ou é a data completa mesmo, ou é essa com barra, com ou sem 0 antes do dia e do mês, com o ano completo ou abreviado, só os 2 últimos números, ok? Se o núcleo do sujeito da oração for milhões, deve-se o verbo virar sempre no masculino, então. Por exemplo, 2 milhões de pessoas foram aposentados neste ano, não aposentadas. Aí concorda com milhões e é no masculino. E não concorda, então, com o substantivo que seria pessoas aqui no caso. Então, é alguns milhões, uns milhões. Lembrando que quando o número for 1, então vamos supor 1,4. O principal é o 1, certo? Então, é 1.400.000. Certo? Então, é 1 milhão, porque às vezes o que acontece? O número vem o número na forma cardinal, então, por exemplo, 1,4, e aí, por ter esse número depois da vírgula, acaba confundindo e as pessoas colocam no plural, mas não, que se a gente for descrever o número seria 1.400.000, certo? Então, é 1,4 milhão, 1,5 bilhão, 1,7 trilhão, sempre, tá? Concordando com o 1, no caso que é no singular. Só que o verbo vai para o plural. Confuso, né? Então, é 1,4 milhão
conseguiram, por exemplo, se a gente usar o mesmo exemplo dos 2 milhões, 1,4 milhão de pessoas conseguiram. Aí vai para o plural o verbo, ok? Mas milhão no singular. Bom, eu falei que então na prática moderna, para século, não se usa algarismo romano mais. Aí, o próprio Bechara diz, alguém inclusive acabou perguntando na transmissão ao vivo da semana passada, né? O que a gente escreve por extenso e o que a gente escreve em número mesmo, cardinal. Segundo Bechara, ele diz que na escrita não tem regras rígidas que ditam uma coisa ou outra. O que acaba ditando mais, né, o uso frequente é a prática de jornais, revistas, da imprensa e de livros. Então é isso que acaba ditando. E aí o que ele faz, que eu achei bem interessante, é que ele menciona as regras do manual de redação e de estilo do Estadão, que é o que eu vou falar agora. Então, as regras do manual de estilo do Estadão, que é o que o Bechara também descreve como regras a serem seguidas, né? Já que não há, de acordo com a gramática, regras rígidas. Esse tópico eu já cheguei a falar em uma das primeiras transmissões. Eu comecei a falar, né, nas primeiras transmissões sobre erros de tradução, ou sobre erros de português mesmo na tradução, né? Que eu fui observando com a minha experiência. Então, alguns desses tópicos pode ser que eu já tenha falado nas primeiras transmissões, mas eu vou repetir então, ok? Vamos lá. Então, quando a gente escreve um número por extenso e quando a gente mantém um número cardinal. Foi na segunda? Nossa, isso é memória, Sabrina? Isso tudo foi da sua memória, foi na segunda transmissão, segundo a Sabrina. Eu sei que foi minha memória é péssima, gente. Eu só sei que foi uma das primeiras, porque eu lembro que eu comecei com esses tópicos, erros de tradução. Eu tenho tudo anotado. Que linda! Que linda! Parabéns pela dedicação, Sabrina. Vamos lá, então. De 1 a 10, então se escreve por extenso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 por extenso. De 11 em diante, aí se usa o algarismo arábico, tá? Aí então o número mesmo, 11, 12 em diante, lembrando que a partir do 1000 usa-se ponto para dividir o milhar. Agora, há exceções. Uma das principais exceções é quando houver mais de um número na frase e eles forem diferentes. Então, por exemplo, vamos supor que uma frase tem o número 2 e o número 15. Então, você homogeneiza tudo. Fica tudo em algarismo mesmo, em numeral, no algarismo. Então, vamos supor, em 2 casas das 15 pesquisadas, certo? Então, é tudo. Em 2 em algarismos e 15 também em algarismo. Ok? Então, sempre fica ligado. A regra geral é de 1 a 10 por extenso e os demais em algarismo, mas se uma frase, certo? Até o ponto final, tiver mais de um número e um desses números for maior que 11, então aí todos vão em algarismo, seguindo a regra, tá? Agora, é lógico, se tiver mais de um algarismo na frase, mas todos esses forem até 10, então aí é tudo por extenso mesmo. É só no caso de ter um número acima de 11, tá? Então aí você homogeneiza tudo. Tem outro exemplo aqui. Incêndio em Paris mata 7 e fere 17. 7 e 17 em algarismo. Início da frase, não se usa algarismo, tem que escrever por extenso. Então, 2 crianças estão desaparecidas, 2 por extenso, tá? Agora,
O que pode acontecer, que eu realmente acho muito estranho, é que dependendo do número, você escrever por extenso, fica muito feio ou não fica fluente, né? Então, você pode fazer é mudar a redação de forma que o número venha depois e não venha no início da frase. Daí, nesse caso, você pode usar o algarismo mesmo, sem problema. Mas a regra é que no início da frase, se não tiver como mudar a frase, tem que escrever por extenso. Exceto em títulos. Títulos, manchetes, essas coisas aí pode começar com algarismo, tá? Então você vê, normalmente título de blog, por exemplo, né? Título de um artigo de blog, pode usar algarismo sem problema. Até para ficar mais fácil a leitura, né? Para facilitar a leitura, encurtar também para não ficar muito longo e tudo mais. Também segundo, então, o Manual de Redação e Estilo do Estadão, devemos sempre especificar as ordens de grandeza, mesmo que fique repetitivo no texto. Que são ordens de grandeza? Por exemplo, a cidade tem entre 3 milhões e 4 milhões de habitantes. E não 3 e 4 milhões. Então, é sempre especificar a grandeza, então, que indica a unidade, né? A cidade tem entre 3 milhões e 4 milhões de habitantes. Especificado em todas as ocorrências do numeral, então. Vamos ver. Gente, às vezes é uma dificuldade entender a minha letra que vocês não têm ideia. Tá. Quando o número designar, na verdade, for parte de uma palavra composta, nome de cidade, expressão popular, então aí por extenso. Carol, esses 3 milhões e 4 milhões, o 3 e o 4 em algarismo. A gente vai ver uma outra regra mais pra frente, tá? Vou explicar o porquê, que nesse caso em outros não. Então, em nomes de cidade, palavras compostas, expressões populares, o número é substantivado. Então, o número faz parte do substantivo, desculpa. Então, ele é por extenso. Então, por exemplo, Três Lagoas, que é o nome de uma cidade. Então, é por extenso, 3, e não o número. Pintar um 7, que é uma expressão popular. Então, também é por extenso, tá? Bom, e etc. E outros casos, tá? É sempre por extenso. Se fizer parte de nome de cidade, palavra composta ou expressão popular. Bom, é isso então. A semana que vem eu vou continuar, inclusive falando sobre o caso dos 3 milhões e 4 milhões ser usado algarismo. E vou continuar então falando as demais regras descritas pelo Manual de Redação e Estilo do Estadão. E aí a gente conclui o tópico de numeral, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, então me mandem um e-mail ou a gente discute na próxima transmissão. É só vocês fazerem a pergunta por aqui. E caso você assista a transmissão pelo canal, é só me mandar um e-mail com a dúvida que eu tiro na próxima transmissão. Tudo bem? Bom, gente, então uma ótima semana para vocês. Tenham uma boa tarde de segunda-feira aí. E a gente se vê então na próxima segunda-feira, dia X. Hoje é dia 18? Não sei que dia, gente. Deixa eu ver aqui. Dia 25. Dia 25. Obrigada, Sabrina. Obrigada, Flavinha. Dia 25 às 2 horas. Das 2 às 3, horário de Brasília. Ok? Um beijão, gente. Tchau, tchau.